Ageu capítulo 2, eu quero ler com você do verso 1 ao verso 9. Se você perdeu as outras exposições e quer poder assistir, está lá no nosso YouTube, Igreja Presbiteriana Betel, Ribeirão Preto, está lá. Você pode ver tanto as nossas aulas dos atributos de Deus agora, como também os nossos sermões estão todos lá, se você quiser. Se você perdeu, se você quiser reassisti-los, está lá à disposição para podemos servir você também pelos meios da tecnologia, não é? Então, Ageu capítulo 2, verso 1 a 9, peço que você acompanhe a leitura com os olhos e o coração. O texto diz: No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ainda diante da Tua palavra, pedimos que uma vez mais o Senhor fale conosco, Deus. Cremos, Pai, que pela simples leitura da Tua palavra, nós já somos confrontados e confortados pelo Senhor. Então, ainda na exposição dela, a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, não aquilo que eu desejo falar, Deus, mas aquilo que o Senhor tem a falar para a Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo durante essa semana. Eu peço que o Senhor fale também aos meus irmãos, para que possamos crescer para a honra e glória do Teu nome, Deus. Isso é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, pense em algo aqui comigo. Eu não sei se você tem a sua casa própria, ou se você não tem, não sei se você já teve a oportunidade, que eu não diria tanto um privilégio, mas a oportunidade de reformar ou ajudar a construir uma casa. Se você tiver dúvidas sobre isso, converse com o Eduardo e a Rafa, que estão nesse processo, e tenho certeza que eles poderão dizer com detalhes e com força de expressão do coração como que tem sido todo esse processo de construir uma casa. Mas quando nós pensamos em construir ou reformar uma casa, se a gente pegar aqui elementos, você vai conseguir pensar aqui comigo. Você tem um planejamento, você tem um orçamento, você imagina o resultado final, o qual é esperado, onde você deseja chegar. Mas então essa obra se inicia e aí o orçamento já não era tão suficiente, falta material, ou você tem uma ideia nova, você quer mudar algo, você quer colocar algo a mais, fazer algo diferente, o projeto começa a mudar, a estratégia começa a mudar, o dinheiro começa às vezes a faltar, e aí tem que esperar a obra, juntar mais um dinheiro, voltar a fazer, não é? E aí depois é poeira para todo lado, é barulho para lá e para cá, às vezes é alguma coisa que quebra e tem que conseguir de novo, né? Os gastos inesperados, o cansaço. E aí chega um momento em que muitas vezes as pessoas pensam: será que vale a pena continuar? Será que vai ter fim? Conversei com um irmão um tempo atrás e ele terminou a construção da sua casa agora em janeiro desse ano. E eu perguntei para ele, falei: quanto tempo foi de construção? Ele falou: 5 anos, dentre planejamento, início, construção, falta de dinheiro, juntar mais dinheiro, coisas que deram errado, e agora depois de 5 anos eu estou indo na minha casa. Falei: que bênção, né?
Pelo menos depois de 5 anos agora está tudo pronto. Mas às vezes na nossa vida chegam momentos em que você começa algo, em determinado momento você diz, será que vale a pena continuar? No mesmo jeito, quando todo final de ano você diz, não, agora no ano que vem eu vou começar a fazer dieta, eu vou começar a cuidar do meu corpo, né? A Joyce está aqui, nutricionista, tenho certeza que no início do ano ela deve bombar de cliente, né, da criançada, e conforme vai passando o ano vai diminuindo, né? Por quê? Parece que a gente tem uma dificuldade, não de começar, mas parece que a gente tem uma dificuldade de permanecer. Parece que isso é algo meu, é algo seu. Parece que em determinados momentos a gente precisa de alguém para dizer, continua, vamos lá mais um pouquinho, vamos lá que vai ficar bom, vai dar certo, não desiste agora. Eu sou um que na academia eu preciso de alguém, eu sozinho não consigo, eu sozinho eu faço o que alguns chamam de treinar fofo, né? Porque eu sozinho vou, eu quero ir embora logo, mas quando eu tenho alguém junto, eu fico um pouquinho mais animado. Porque eu quero pegar mais peso que quem está treinando comigo, ou a gente quer terminar o treino junto, a gente vai. Mas eu preciso de alguém para estar comigo, para a gente poder ir, continuar. Porque veja, o problema não é começar, mas o problema é continuar, principalmente quando as coisas ficam difíceis. E aqui eu estou trazendo 2 exemplos, né, do nosso cotidiano, mas esses exemplos têm uma conexão com esse texto que nós lemos aqui em Ageu. Porque se você se lembra, o povo começou a reconstrução do templo, depois de aproximadamente 15 anos parados. E se você se lembra, na semana passada a gente viu que agora o Deus diz ao povo, eu estou com vocês. Deus promete presença, auxílio, Ele iria estar com o povo em todo esse processo de reconstrução. Então o povo se anima, vamos começar a reconstruir. Mas se você conseguiu prestar atenção, nesses 9 versos que nós lemos, o povo já se cansou. O povo mal começou a reconstrução do templo e agora o povo já está cansado. Agora pensa esses exemplos, pensando na sua vida com Deus. Quantas vezes você já disse coisas do tipo, agora eu vou mudar meu relacionamento com Deus. Agora eu vou ser mais firme. Agora eu vou mais à igreja. Agora vai ser diferente. Agora, não pastor, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Agora eu começo a orar todos os dias. E aí talvez você comece mesmo, mas passam-se alguns dias, algumas semanas e as coisas voltam a ser como era. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por uma realidade assim. Mas é exatamente isso que está acontecendo aqui em Ageu capítulo 2. O povo começa a obedecer no final do capítulo 1, o povo começa a reconstruir, o povo está experimentando da presença de Deus e do auxílio de Deus em todo esse processo, mas não demorou nem um mês, e isso o texto traz para nós, eles já desanimaram. E o que eu quero ver com você nesse texto é que Deus sabe que nós iremos nos cansar, Deus sabe, e é exatamente por isso que o próprio Deus me encoraja e encoraja você com a sua presença e com as promessas que Ele tem para mim e para você das coisas que ainda hão de vir. Então, de novo, Deus sabe que eu e você iremos nos cansar, e é exatamente por isso que o próprio Deus, Ele mesmo, me encoraja e encoraja você com a presença dEle e com as promessas que Ele tem para mim e para você, para o nosso hoje, mas também para o nosso amanhã. Então, só lembrando, o povo volta do exílio, recebe a missão de reconstruir o templo, o povo negligencia, Deus confronta, e depois do confronto de Deus, o povo responde positivamente a essa palavra do Senhor. Lembra lá que o povo ouve, o povo teme e o povo obedece. Nós vimos isso nas semanas anteriores, e Deus está dizendo, eu sou convosco, eu prometo a vocês a minha presença. E agora o povo está cansado, desanimado e frustrado. E eu quero olhar aqui 3 realidades com você no texto, para a gente poder refletir aqui, aprofundar um pouquinho, e a gente trazer depois algumas reflexões e aplicações para nós. Primeiro, o desânimo do povo, dos versos 1 a 3. Então, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido
contemplou essa casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Veja como o texto ele é inaugurado aqui comigo, com você. Depois de todo o entusiasmo inicial da obediência do povo, nos versos 12 a 15 do capítulo 1, agora o texto mostra uma mudança de cenário muito rápida. O mesmo povo que começou a reconstruir, que ouviu a voz do Senhor, e agora eles pensam: Deus está presente no nosso meio, vamos reconstruir. Esse mesmo povo que estava animado, não se passa nem um mês, eles começam a enfraquecer. Isso revela algo já de cara do coração de Israel, daquele povo, que não é nem um pouco diferente do meu e do seu coração, que o problema nunca foi externo, as ações do povo, mas um problema do coração. Porque veja, um desânimo precoce de Israel, menos de um mês que se passou entre o reinício da obra e o momento do desânimo, o povo mal começou e já desanimou. Isso ensina para mim e para você que começar não é o maior desafio. O grande desafio é permanecer, ou em outras palavras, é perseverar. Esse é o desafio. Israel sai da inércia, mas não estava preparado para lidar com a frustração do processo. Porque, como eu disse no começo, fazer uma obra não é gostoso, reformar uma casa não é delicioso, começar a ir na academia não é gostoso, porque a gente queria que começasse a reforma ou a obra hoje e terminasse amanhã, ou se fosse bom até hoje mesmo, porque a gente quer o resultado final, mas sem muitas vezes perceber que a gente tem um processo até chegar lá. E o povo está enfrentando essa realidade, a frustração do processo. A expectativa talvez era alta. Esse povo aqui, só para você estar comigo aqui no contexto, esse povo de Israel contemplou o templo de Salomão. O templo que foi construído no tempo do rei Salomão, foi esse templo grandioso, esse templo muito grande, chique, belo, bonito. Depois você pode ler os relatos lá no livro dos reis, principalmente quando a gente vê a construção do templo e como eram as dimensões desse templo. Esse povo viu e presenciou o templo, mas também presenciou a destruição desse templo, quando eles são levados cativos à Babilônia. E agora eles estão sendo desafiados por Deus a reconstruir. Então imagina a expectativa: oba, a gente vai reconstruir o templo, vai voltar a ser grandioso como era no tempo de Salomão. Então o povo já está pensando no resultado, mas sem pensar no processo até o resultado. Um desânimo precoce. E me parece, não sei se você concorda comigo, mas me parece que hoje em dia a igreja vive tempos ou ciclos semelhantes. Por vezes a gente inicia projetos, por vezes a gente inicia ministérios, por vezes a gente inicia compromissos com muito entusiasmo, mas os resultados não vêm na velocidade em que a gente esperava, e aí o nosso coração começa a esfriar, a esmorecer, a gente começa a desanimar. O livro de Gálatas, capítulo 3, mostra isso para mim e para você, que a gente não deve começar nas expectativas humanas, mas começar no Senhor. O texto diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Em outras palavras, o texto de Gálatas diz: vocês, se começaram a vida no Senhor, vocês querem desenvolver ela pela força de vocês mesmos? A nossa força para o desenvolver da nossa santidade e o nosso relacionamento com Deus não está em mim, não está em você, está no próprio Deus. Por isso que um desânimo precoce muitas vezes revela imaturidade da nossa parte, porque a gente coloca as expectativas nos resultados visíveis, por isso que não dá certo. Mas o texto ainda mostra para nós um desânimo baseado em comparação, não é? Deus faz uma pergunta aqui cirúrgica para o povo. Ele diz: quem dentre vós que tenha visto esse templo na sua primeira glória? Deus lembrando, quem de vocês viu o templo de Salomão? Porque ali os mais velhos viram o templo de Salomão, e agora olhando ali para o templo em ruínas, tem que começar de novo. Tudo parecia pequeno, inferior, feio, sujo.
insignificante. E veja, Deus não contradiz a percepção deles. Ele diz: não é como se fosse nada aos vossos olhos? Ou seja, o problema aqui que Deus está apontando não é a avaliação estética do templo, mas é o coração por trás de tudo isso. E a gente às vezes cai nessa armadilha. Quantas vezes a gente não vê pessoas crentes que ficam comparando a igreja de hoje com a igreja de Atos? Ah, pastor, eu queria estar lá na igreja de Atos. Olha como a igreja era assim. Não, pastor, eu queria estar lá no período da Reforma. Eu e Lutero, a gente ia cravar as 95 teses lá em Wittenberg. Ah, a gente ia. E aí a gente tem, às vezes, um saudosismo, ou a gente fica comparando a nossa igreja com igrejas maiores, mais estruturadas, que tem uma arrecadação X, Y. E assim como Israel, a gente começa a desprezar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Porque como diz, né, é quase um versículo bíblico, mas não é, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Você olha para lá e fala assim, puxa vida. E aí quando a gente fica nesse nível de comparação, a gente perde aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Porque Deus está fazendo algo. E quando a gente fica comparando, a gente perde o vislumbre de poder ver o que é que Deus está fazendo aqui entre nós. E ainda um desânimo de Israel alimentado por um saudosismo, que é um elemento aqui um pouco mais profundo desse desânimo de Israel. E eu achei um texto em Eclesiastes capítulo 7, verso 10, que nos adverte o seguinte: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Veja, o povo não apenas estava comparando o templo em ruínas com o templo de Salomão, mas eles estavam idealizando o passado, com um saudosismo pecaminoso, uma memória seletiva, de lembrar apenas da glória do templo de Salomão, mas esqueceram da idolatria do povo que estava no templo de Salomão, que levou à destruição daquele mesmo templo. O povo olhava com saudosismo seletivo, só queria lembrar do templo grandioso, mas não quis se lembrar da idolatria do povo que levou à destruição daquele templo grandioso e glorioso. E isso também acontece hoje, e aqui eu preciso dizer isso com muito cuidado, porque eu sou mais novo do que muitos de vocês aqui. Mas tem algo que às vezes nós fazemos que deve incomodar a mim e a você. Quando ouvimos coisas do tipo, não pastor, antigamente o povo era mais crente. Não pastor, porque antigamente as pessoas buscavam mais a Deus. Qual é o parâmetro para medir isso? Não pastor, antes Deus agia mais, hoje Deus já não age tanto não. Não, naquela época era melhor, a gente orava mais, a gente lia mais a Bíblia junto. Eu pergunto, por que a gente ora menos então? Por que a gente lê menos a Bíblia hoje então? Se essa é uma realidade. E eu vejo muitas vezes as pessoas com esse saudosismo, e ele não é errado. Lembrar de como eram os tempos seus lá na juventude na igreja não é errado. Pelo contrário, eu acho maravilhoso e eu amo ouvir a história de vocês. Mas muito cuidado em dizer que lá era muito melhor do que é hoje. E com isso eu não quero também dizer que hoje é melhor do que foi lá. O ponto não é esse. O ponto é a gente estar preso a uma comparação injusta de um passado idealizado, onde eu quero lembrar apenas das coisas boas do passado na vida com Deus, sem me atentar com aquilo que está sendo no hoje, no que Deus está fazendo hoje. Porque o resultado vai ser desânimo e ingratidão. Se nós vivermos presos no passado, idealizado de como era bom, como era maravilhoso, isso vai gerar automaticamente no meu e seu coração ingratidão e desânimo no hoje. E aí eu trouxe só alguns dados da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana, que também não vai dizer se hoje está melhor ou não. Mas nos períodos de 1980 aos anos 2000, nessas duas décadas, de 80 aos anos 2000, a gente tinha apenas 500 igrejas presbiterianas. E no início dos anos 2000, então já na virada do século, esse número já ultrapassava 2.000 igrejas organizadas, sem contar os pontos de pregação e congregações.
De 2001 a 2026, a gente tem hoje, de 2001 a 2002, cerca de 2.100 igrejas com 228 presbitérios. Hoje, os últimos dados, a gente tem um número que ultrapassa 5.500 igrejas presbiterianas e ultrapassa os 400 presbitérios. Então a gente está falando de um surgimento de mais de 3.300 novos locais de culto da nossa denominação, dos anos 2000 para cá, que até os anos 2000 eram de apenas 500. Isso quer dizer que hoje está melhor do que lá atrás? O meu ponto não é esse. O meu ponto é só para a gente refletir no que Deus está fazendo hoje. Porque pode ser que daqui 10 anos, desses de mais de 5.000, a gente possa estar falando aí de apenas 300 igrejas. A gente pode estar falando de uma denominação que deixe de existir. Não, pastor, mas a nossa denominação é histórica. É mesmo. Mas você sabe o que vai ser o dia de amanhã? Se você souber, você me conte, porque eu não sei. Então veja que o ponto não é dizer que hoje é melhor do que ontem, ou que amanhã vai ser melhor que hoje. O ponto aqui é o coração das pessoas, o meu e o seu coração. Porque o efeito combinado desses elementos no nosso coração, ele é devastador, assim como foi aqui com Israel. De frustração, porque a realidade não correspondia à expectativa, de desânimo, porque o esforço não estava valendo a pena, e de uma paralisia, porque perdeu o sentido de continuar. Então a gente para. Por isso que quando a gente mede a nossa fidelidade aqui por resultados visíveis, a gente vai se frustrar. E se a gente vive olhando para trás, a gente perde a capacidade de agir no hoje e ver o que Deus está fazendo hoje. De novo, o problema está no nosso coração. E diante desse cenário de desânimo, a gente poderia esperar que Deus aliviasse a exigência, pegasse mais leve com o povo, ou enfim, até mesmo suspendesse a obra. Mas o que é que Deus faz? Ele faz exatamente o oposto. Nos versos 4 e 5, a gente vê de novo Deus encorajando o povo, ao dizer: ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Veja, Deus não está negociando a missão. Deus não olha e fala assim: já que vocês estão desanimados, cansados, vamos dar um tempinho. Pega lá um aninho de sabático para dar uma respirada, depois volta. Não. Deus está dizendo de novo: eu estou com vocês. Não desanimem, não temam. É um chamado claro de vamos ao trabalho. Mesmo com o desânimo do povo, Deus não está aliviando aqui. Ele não está cancelando, mas Ele não está pegando mais pesado, Ele está dizendo apenas: continuem, perseverem, permaneçam. E isso é importante, queridos, porque, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não se adapta às nossas fraquezas, Deus não adapta a vontade dEle à minha fraqueza, pelo contrário, Ele me sustenta dentro da minha fraqueza. Deus, Ele não muda o seu agir por conta da minha fraqueza ou desânimo, mas Ele me sustenta em períodos em que eu esteja fraco, desanimado ou paralisado. E a gente está vivendo diante de uma geração que tende a recuar. A gente está vivendo diante de uma geração onde as pessoas não dão passos à frente. A gente está vivendo diante de uma geração fraca. Mas Deus está chamando a mim e a você, a igreja dele, à perseverança. Continue servindo em meio a uma geração fraca. Continue edificando em meio a uma geração que não se importa com isso. Continue sendo fiel em meio a uma geração que é infiel. Porque a obra de Deus, queridos, não depende do meu ânimo. A igreja não depende do ânimo do pastor, muito menos do ânimo de qualquer outra pessoa para caminhar, não. A obra de Deus não depende do nosso ânimo. A obra de Deus depende do plano dele, da fidelidade dele e de como ele vai conduzir a gente.
E veja um encorajamento forte aqui de Deus. Deus repetindo: ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte tu, todo o povo da terra. Essa repetição ela não é acidental. Deus está se dirigindo de novo a Zorobabel, lembre-se, um líder civil, governador, a Josué, o sumo sacerdote, a liderança espiritual, e a todo o povo. Ou seja, ninguém está isento, não tem ninguém de fora. Ou seja, queridos, na igreja não existe espectador, não existe crente esquenta-banco, tire isso da sua cabeça. O chamado ao trabalho aqui de Deus é para todos. Se você é um filho de Deus, você foi chamado a trabalhar. Não há espaço para esquenta-banco. Se você é um crente esquenta-banco, reveja, porque Deus está chamando todos aqui. O governo, o sumo sacerdote e todo o povo, sem exceção. O encorajamento de Deus não é apenas para a liderança da igreja. O encorajamento de Deus é para a igreja. A perseverança na obra do Senhor é uma responsabilidade não do conselho da igreja, é uma responsabilidade do corpo, minha e sua. E a base dessa perseverança, de novo, é a presença de Deus, onde Deus diz: eu sou convosco. O que sustenta a igreja hoje, queridos, não é dinheiro, não são dízimos e ofertas. Se você acha que dízimos e ofertas sustentam a igreja, você está enganado. Não é uma estrutura bem feita, bem montada, que sustenta uma igreja. Por vezes eu ouço assim: não, pastor, hoje em dia a igreja precisa ter um espaço para as crianças muito bem feito, construído, planejado, porque assim vai dar certo. Eu concordo que a gente tenha que ter um espaço acolhedor para as pessoas e para as nossas crianças, claro que concordo. Se dinheiro não fosse um problema, a gente com certeza teria. Mas eu depositar o funcionamento e o sucesso de uma igreja em estruturas é errado. O que sustenta um trabalho é a presença real de Deus no meio do seu povo. Lembre-se disso, Deus ele é o centro e o agente principal de toda obra. Deus ele é o centro e o agente principal de toda a obra. E ele ainda traz um meio pelo qual isso vai se realizar, que é diante a atuação do Espírito Santo, onde o texto diz: o meu Espírito habita no meio de vós. A igreja não é sustentada por capacidade humana, e o povo aqui em Ageu, eles não iam ser sustentados e conseguir reconstruir o templo pela capacidade deles, mas pela atuação do Espírito Santo. Veja a ordem de Deus e a promessa dele. De novo, esse padrão em Ageu da responsabilidade humana e a soberania de Deus. Deus mandando: trabalhem, mãos à obra. Mas Deus também promete: eu estou convosco, é eu que vou mexer no coração de vocês e despertar vocês para fazer a obra. Mas Deus está dizendo: trabalhem, vão, planejem, façam, mas vocês só irão fazer, planejar e tomar iniciativa, porque Deus está tomando a iniciativa, porque Deus está mexendo no coração dos homens. E depois de corrigir o coração do povo, a gente termina vendo as promessas futuras dos versos 6 a 9, e eu quero terminar com esses versos. Então, o desânimo do povo, o novo encorajamento de Deus e as promessas futuras agora nos versos 6 a 9, ao dizer: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus prometendo ao povo e lembrando o povo: eu governo tudo e todos. Deus dizendo: farei abalar as nações. O que é que Deus estava mostrando para o povo e mostra para mim hoje e para você?
a história não está fora do controle de Deus. Deus não perdeu o controle sobre a condução da história. Mesmo em meio às crises que nós enfrentamos, globais, financeiras, guerras, instabilidade política, instabilidade econômica, cultura distorcida, Deus continua soberano sobre todas as coisas. Nós estamos, enquanto igreja, trabalhando em um mundo caótico, sim, mas nós não estamos submetidos a esse mundo caótico. Nós estamos debaixo de um mundo governado por Deus, apesar do caos instaurado pelo pecado. Mas Deus levantou a mim e a você para trabalharmos em meio a esse mundo caótico. E qual que é o ânimo para a gente? Ele é dono de tudo. Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. E o povo que poderia pensar, mas Deus, a gente não tem recursos para reconstruir o templo aos olhos de Salomão, até porque Salomão era o rei. Dinheiro não faltava para o reino. Construiu o templo maravilhoso. E a gente aqui não tem nada. E Deus está mostrando, recursos nunca serão o problema. Até porque a glória dessa casa será maior. E como tem gente que usa esse texto errado? Tem muita gente que usa esse texto errado. Eu já vi gente dizendo que a glória dessa casa será maior, falando de plantação de igreja, de que uma igreja vai ser melhor do que a outra. Gente que racha a igreja e fala a glória dessa casa é maior do que a outra. Então vem de um racha, então a nossa igreja ela é melhor, maior, mais estruturada, mais bíblica. Tem gente que usa para falar da casa própria, então agora eu fui para uma casa melhor, então a glória dessa casa vai ser melhor do que quando eu morava em aluguel, né? Imagine se as nossas queridas venezuelanas falassem isso, a glória de Ribeirão Preto é maior do que a glória da Venezuela. A gente pode fazer com a Bíblia o que a gente quiser. Cuidado, porque esse texto não tem nada a ver com isso. O que Deus está instigando no coração aqui do povo é, nós teremos um templo menor do que o de Salomão, mas com mais glória. Como é que é essa relação? Porque o que Deus está mostrando para o povo é que a glória não está na estrutura física, mas na presença de Deus. E aqui é um cumprimento cristocêntrico que Deus está apontando para o povo. E que nós já temos a revelação completa, então a gente sabe o que se sucedeu. Mas o que Deus está mostrando aqui para o povo é que a glória que estaria para vir, ela é incomparavelmente maior e melhor do que eles presenciaram do glorioso templo de Salomão. Porque essa promessa aponta para Cristo, o qual é o verdadeiro templo. Lá em João capítulo 2, verso 19 a 21, o próprio Jesus vai dizer isso. A presença do Deus encarnado entre os homens, essa é a glória maior. Por isso que a igreja hoje, por isso que a Betel hoje, mesmo simples, mesmo sem uma estrutura fabulosa, ela é gloriosa, porque Cristo está na Betel, amém? Pois é, essa é a glória, não de uma construção que a gente possa fazer, mas na presença de Cristo. Porque a grandeza da igreja não está no que ela aparenta, mas em quem habita nela. E isso faz toda a diferença. E Deus ainda prometendo, e neste lugar darei paz. E de novo, essa paz não sendo a ausência de conflitos, mas a shalom de Deus. Cristo é a nossa paz. A igreja não oferece apenas atividades ou uma estrutura, e a gente nunca pode se prender a isso. O dia em que nós estivermos presos em oferecer programas, estrutura boa e apenas isso, nós estaremos perdidos. Porque um dos nossos papéis mais fundamentais é oferecer às pessoas a reconciliação com Deus, pregar o Evangelho. E para aqueles que já estão aqui, que já foram reconciliados com Deus, estarmos reunidos em comunidade local para poder crescer no conhecimento e em santidade e em comunhão com o nosso Deus. Seja numa estrutura de milhões, ou seja, em um barraco alugado. A glória não está na estrutura, mas na presença de Deus em meio a essa igreja. É assim que Ageu inicia o capítulo 2.
Em meio ao desânimo, ao novo encorajamento e à promessa futura. Deus está apontando o que vocês estão fazendo hoje. Não é para o hoje. Vocês devem estar olhando para frente, naquilo que Deus prometeu para mim e para você, a eternidade. Porque o povo olhava e via muito pouco, mas Deus estava olhando e vendo o cumprimento do plano redentor. O povo via um templo menor do que o de Salomão, mas Deus estava vendo a vinda de Cristo a esse mundo. E às vezes isso acontece comigo e com você. A gente fica preso em limitações, e muitas vezes Deus está vendo o seu propósito em meio às nossas limitações. Às vezes a gente fica preso nas nossas fraquezas e se esquece que Deus está manifestando o seu poder e a sua multiforme graça por vários meios diferentes. Portanto, a chamada para mim e para você, ela permanece. Não viva de comparação, não idealize o passado, não desanime. Pelo contrário, trabalhe, confie, persevere, porque a obra não é nossa. E percebam, para a gente fechar aqui, o problema daquele povo não era apenas emocional. Ai, que saudades do templo de Salomão. Não era só desânimo ou a comparação. De novo, o problema era o coração. Um coração que desanima diante de dificuldades. Um coração que se frustra quando a realidade não corresponde às expectativas. Um coração que para de perseverar quando não vê os resultados imediatos. E se a gente for honesto, não era só Israel que era desse jeito. Esse é exatamente o meu e o seu coração. Por isso que eu não posso concluir aqui dizendo: então, queridos, tenham mais ânimo. Então, queridos, sejam mais fortes. Então, queridos, perseverem. Então, queridos, persistam um pouquinho mais. Eu não posso terminar assim. Porque o problema não é falta de motivação. O problema é a falta de transformação nos nossos corações, que ela vem exatamente e encontra o seu lugar em Jesus. Porque em Ageu 2, Deus não apenas diz: esforcem-se mais. Ele diz no verso 4, eu sou convosco. Ele diz no verso 5, o meu Espírito habita no meio de vós. E ele diz no verso 9, a glória da última casa será maior. Ou seja, a esperança não estava no povo. A esperança estava na promessa de Deus, o qual Cristo é o verdadeiro templo, o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. O próprio Cristo, onde a sua presença perfeita se manifesta perfeitamente diante dos homens, e ao qual nós participamos hoje, paga o preço na cruz, derrama o sangue por mim e por você. Jesus que nos ensina, mediante esse amor sacrificial, onde agora é só por intermédio dele que a gente pode mudar. O povo em Ageu olhava para o templo e dizia: puxa vida, não é como antes. Mas Deus estava dizendo: ei, vocês ainda não entenderam. Para! Vocês ainda não entenderam. Algo maior está para acontecer. O povo olhava e falava: mas Deus, o templo de Salomão. Deus está dizendo: para! Algo muito maior do que Salomão está para acontecer. Um templo muito maior e melhor está por vir. E esse algo maior tem nome, e é Jesus. Por isso, irmãos, a nossa esperança não deve estar na sua capacidade de perseverar. Porque no começo, quando eu falei da academia, da obra, às vezes você pensou assim: não, pastor, o meu sobrenome é Perseverança. Que bom! Mas a sua esperança não pode estar enraizada
na sua perseverança, na sua força, na sua capacidade de terminar uma obra. E eu sempre fico admirado com o João da Paula, que faz de tudo um pouco, na verdade faz de tudo muito, reforma a casa, né, Zé? O Zé também, puxa fio, liga aqui, bota... Eu fico despreocupado na Betel. Se um dia pegar fogo, eu já sei para quem vai ligar. Eu vou ligar para o João e para o Zé. Vem aqui, Zé, acode a gente aqui, João, porque eles vão saber como apagar e deixar tudo mais bonito e funcional. Tem gente que é assim, mas a nossa esperança não pode estar na nossa constância, na nossa força ou na nossa capacidade de realizar. Ela deve estar enraizada em Cristo. Porque é somente nele, queridos, que corações desanimados são transformados, que corações quebrados são refeitos, onde histórias quebradas são reconstruídas e refeitas agora à luz do Evangelho, onde obras interrompidas ganham sentido, propósito e significado. É em Jesus. E é somente em Jesus que a glória de Deus é de fato revelada, porque tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, e tudo aquilo que a gente faz ainda faz mal feito, Cristo fez perfeitamente, e Ele não apenas fez, Ele continua fazendo. Por isso algumas aplicações para a gente refletir, praticar e ir embora com isso em nossos corações. Primeiro, pare de viver de comparações. Pare de viver de comparações. Olhe para Cristo. Porque o problema aqui do povo era ficar comparando com o passado. E às vezes a gente faz isso. Eu me comparo com outras pessoas, eu me comparo com o meu antigo eu me comparo com as outras fases da vida. Mas a referência do cristão, ela não é o passado, ela é Jesus. Por isso comece orando: Senhor, tira os meus olhos de comparação, me ajude a fixar os meus olhos em Cristo. Para de se comparar. Segundo, permaneça fiel. Porque agora em Jesus a gente consegue não apenas trabalhar sem vontade, mas quando falta ânimo, quando faltar emoção, quando faltar motivação, agora sim eu posso dizer: permaneça, persevere, porque Jesus fez isso por nós. Mas permaneça não confiando em si mesmo, mas confiando naquele que prometeu estar presente. Então permaneça fiel. E terceiro, confie na presença de Deus. Para de confiar em circunstâncias, porque Deus não disse que vai dar tudo certo visivelmente. Ele disse: eu sou convosco. Então mesmo que os resultados não venham, mesmo que o reconhecimento não chegue, mesmo que pareça que o progresso esteja distante, Deus, Ele não se ausentou, Ele está lá, e isso para o crente deve ser suficiente. E por fim, e não menos importante, viva olhando para a glória da segunda casa, da glória futura em Cristo, onde nós podemos já experimentar um pouco do que será a eternidade, enquanto somos igreja. Porque o povo aqui em Ageu se limitou a ver um templo inferior, mas Deus estava falando que uma glória maior haveria de vir. Muitas vezes a gente se prende a limitações, imperfeições, em processos inacabados, mas Deus está conduzindo a história, e tudo apontando para um fim, a glória plena em Cristo, no reino que já foi inaugurado e irá se concretizar de uma vez por todas na eternidade. É para essa glória que nós estamos caminhando, que ela é muito maior do que qualquer estrutura que a gente possa imaginar ou construir. Por isso, cuidado em ficar desanimado demais com o presente. Quando isso acontecer, e eu sei das situações que acontecem em meio à nossa vida, olhe para a glória futura, porque Deus ainda não terminou a obra em que Ele está realizando. Por isso o povo, e eu e você normalmente olhamos e dizendo: é pequeno, é fraco, não é como antes. Mas lembre-se do que Deus está dizendo: eu ainda estou agindo e a glória será maior. Deus está vendo a redenção, cumprindo as suas promessas, apontando tudo para Cristo. Por isso não julgue a obra de Deus pelo que você está vendo hoje. Não julgue a obra.
pelo que você vê hoje, mas olhe para a obra, se lembrando do que Deus prometeu cumprir em Cristo, no que Ele já está fazendo e para onde nós estamos caminhando. Assim, nós seremos capazes de poder abandonar o passado, aquele saudosismo pecaminoso, e poder viver e olhar no presente aquilo que Deus